Neide Rodrigues, psicóloga. Januária Aires, psicóloga. Também. Também. Brincadeira, gente, piada interna, depois a gente explica. Exercer a parentalidade é semelhante a um jogo de xadrez. Cada peça tem sua função bem definida. O conceito de identidade remete à constituição do eu, que corresponde a uma estrutura organizada de pensamentos que temos a respeito de nós mesmos. Então, o que acontece? A gente precisa ter uma sensação daquilo que nos constitui, daquilo que eu posso chamar do que eu sou, daquilo que é assumir uma escolha ou uma atitude diante do que eu penso, diante daquilo que dirige meus comportamentos e as minhas atitudes em relação a algumas coisas. Nesse sentido, é fundamental que as peças da relação pai aqui a gente vai entender como qualquer pessoa que exerça a função de cuidador dessa criança, né? E que o filho, elas sejam bem estabelecidas. Por que a gente pensou no xadrez? Porque no xadrez as peças, elas têm funções bem específicas, cada peça se movimenta à sua maneira e todas elas são importantes. Mas a gente tem ali muito claramente uma compreensão da necessidade de uma hierarquia. Por que precisa de uma hierarquia? Porque a gente pressupõe que aquele que é o mais velho, que aquele que é o adulto, seja aquele que tem a condição de ser a pessoa que fornece uma margem de segurança. O celular que eu estava colando saiu da coisa, sabe, gente? Mas aquele que dá uma margem de segurança para aquele ser que está se constituindo. Então, aí a gente também usou, isso foi um post que a gente colocou recentemente, e a gente foi buscar no dicionário o que definiria o conceito de parentalidade, né? E parentalidade, no dicionário, vai estar sendo defendido como conjunto de funções e atividades desenvolvidas por um progenitor ou cuidador, objetivando o saudável e pleno desenvolvimento da criança. A gente pensou também, para dar um suporte para essa nossa fala, em utilizar a questão do desenvolvimento da consciência, que a gente vai pegar lá no Hegel, filósofo. Porque o que acontece? A gente precisa que o ser se desenvolva. Para que o ser se desenvolva, ele precisa estar sendo diferenciado a partir de alguém. Ficou difícil? Calma, a gente vai tentar explicar. O que é basicamente, gente? Tem que ficar muito claro na relação quem é o pai, quem é o filho. Se a gente fosse utilizar uma linguagem muito antiga, eu vou utilizar uma coisa que meu pai falava para mim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas é importante, na verdade, assim, que a ordem seja dada por aquele que tem a função de cuidar. E que essa ordem seja dada com cuidado, com garantia, com uma sensação de segurança e, utilizando uma palavra que você tem gostado muito de falar, Januária, a questão da convicção. Quão convicto eu estou naquele momento de que o meu não é mais adequado? Qual é o meu nível de convicção para eu dizer não? Não tenho certeza se eu devo dizer não, mas naquele momento eu precisei tomar uma decisão. E eu tenho que ter me amparado em alguma coisa que faz sentido para mim, que vai ser suficiente para eu determinar uma resposta. E aí eu retomo, né? Eu fico até temendo de estar sendo repetitiva, né? Quando tu fala assim, naquilo que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim? É aquilo que me constituiu. Sim. O que é que me constituiu? São os meus valores, é a minha base, são os meus princípios, aquilo que rege a minha vida. E para isso, né, eu preciso ter certeza de tudo isso, eu preciso ter a segurança. Não é nem a certeza, na verdade, assim, a certeza absoluta é um conceito que não vai existir. Né? Mas a gente tem que ter a certeza que aquilo faz sentido naquele momento. Isso. E eu preciso assumir um lugar de escolha. Mas né? quando isso também está ancorado nos meus valores, eu tenho... Naquele momento eu tenho a certeza, o que não quer dizer que eu não vá repensar sobre isso. Ou que eu vou ser intransigente. Ou que eu vou ser intransigente a ponto, porque assim, nisso que você transmite, o que eu acho muito legal nessa questão dos papéis definidos, né, de eu saber que eu sou o pai, que ele é o filho, e que por eu estar nesse papel, teoricamente, eu sei aquilo que é bom, eu sei o que eu preciso transmitir para essa criança ou para esse adolescente, né? Quando eu tenho essa garantia, ele vai me questionar,
Né? E eles são muito inteligentes, eles vão dizer assim, mãe, mas isso é da tua época, mãe, isso foi lá, hoje isso está ultrapassado. É da minha época, mas ainda faz sentido para mim. Pois é uma resposta que eu posso começar a dar. Isso faz sentido para mim? E aí é a diferença do atrás, o diálogo, filho. Vamos pensar juntos sobre isso. E a diferença também, né, assim, usando o próprio Hegel, que ele vai falar que assim, aquilo que é verdadeiro para uma geração, ele não vai ser necessariamente verdadeiro para uma outra geração, porque a gente tem uma série de adaptações e de coisas que vão acontecendo, que vão mudando, mas assim, aquilo que rege o meu princípio, ele de alguma forma é permanente. Né? Todos nós temos direitos e deveres, e nós temos que agir de acordo com aquilo que a gente sabe que é correto, que é adequado e que faz sentido. E isso é relativamente permanente. E isso entra na nossa ética familiar, no nosso valor, porque aí o que acontece? Existe assim, teoricamente, existe uma lei maior que rege toda a sociedade, mas dentro disso eu me aproprio de algumas coisas que existe aquilo que há de particular dentro da minha família, que é um vai outro... constituir aquilo que a minha família que não é melhor nem pior do que outra família. Não é, mas é a minha família, que é onde também os filhos vêm e questionam, mãe, mas lá na casa de fulano não é assim. Tudo bem, filha, eu entendo que na casa de fulano não é assim, não está errado lá, mas aqui os nossos valores, os nossos princípios, o que rege a nossa família é isso aqui. Por quê? Por causa de... E aí eu explico, aí é onde entra a beleza desse momento que a gente vive, a possibilidade de você dialogar com seu filho sem você perder o seu papel de autoridade e de referência. E de explicar sem necessariamente justificar. E isso não quer dizer, por exemplo, que eu esteja certo ou errado. Quer dizer que são características que fazem sentido para mim, que vão colocar um marco, que vão colocar um referencial, e que em algum momento isso pode ser modificado, ou que quando eu for adulta eu vou fazer escolhas diferentes e tal, não sei o quê, mas entra naquilo que é aquela característica do funcionamento daquela casa, e que assim, independente de qualquer coisa, precisa ter um norte, precisa ter um sentido, que pode ser desde uma bobagem, por exemplo, não, eu não posso atrasar para o almoço, porque na minha casa a regra é a seguinte: todo mundo almoça junto, ou todo mundo toma café junto, ou a gente tem que dormir tal hora. E o que eu tenho percebido, e eu acho que você escuta coisas parecidas, é assim, e a gente vai falar isso num outro momento, mas é assim, vê se vocês já passaram por essa situação. Como é que eu faço para convencer o meu filho que ele tem que dormir às 9? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né?